Fala pessoal, quem está falando é Walter Teixeira do blog wteixeira.wordpress.com. Sou administrador de rede da Epta Informática, empresa partner Microsoft em Brasília, e sou certificado em diversos produtos técnicos Microsoft. Tenho certificação MCP, MS, MCTS, MCITP, MCSA 2008 e 2012, MCSE 2012 em Cloud e também possuo certificação ITIL. Nesse vídeo a gente vai abordar a instalação do System Center Configuration Manager 2012 R2. Esse produto que faz parte da família System Center, que foi toda atualizada no último ano. O Configuration Manager é um dos softwares mais interessantes da família, uma vez que ele vai conseguir auxiliar na administração de todo o seu parque de máquinas. É um software que permite inventário de software, inventário de hardware, permite a implantação remota de aplicativos, de updates, e uma das funções mais interessantes do Configuration Manager é a possibilidade do gerenciamento de dispositivos como tablets, como smartphones, o que auxilia muito, principalmente nesse cenário irreversível da consumerização. Hoje em dia, os usuários estão trazendo seus equipamentos para dentro das empresas e é importante que a área de tecnologia, que os administradores consigam permitir o uso desses equipamentos, mas de forma gerenciável. E o System Center Configuration Manager permite isso. Esse vídeo ele tem a intenção de instruir, de mostrar um cenário de instalação do Configuration Manager. Tudo que é necessário para o seu funcionamento inicial. Nós não vamos adentrar os recursos do produto. Ao final dessa apresentação eu irei passar alguns links para aqueles que não conhecem o Configuration Manager e têm interesse em conhecer o produto, alguns links que vão direcionar você para esse conhecimento, mas essa videoaula ela tem a intenção de preparar o ambiente. Então, instalar desde o SQL, estender o esquema do Active Directory, fazer toda a instalação do Configuration Manager e todos os pré-requisitos que o produto necessita para o seu funcionamento. Eu preparei um ambiente de homologação que você pode usar como exemplo se você não quiser seguir à risca, mas eu preparei um ambiente com 4 servidores virtuais, 4 máquinas virtuais. Essas máquinas estão com Windows 2012 Server Data Center instalado em cada uma delas. As máquinas já estão com os requisitos de memória e de processamento para o funcionamento das suas respectivas funções. Eu dediquei 2 equipamentos para o Active Directory e um equipamento para o SQL e o outro equipamento para o Configuration Manager. É importante frisar que nessa videoaula a gente não vai falar sobre o AD, tá? O Active Directory ele vai ser mencionado durante o processo do Configuration Manager por conta de termos que estender o domínio, estender o esquema do domínio, mas eu não vou obviamente falar aqui sobre criação do AD, enfim. É necessário que você já possua esse ambiente preparado, com o Active Directory, com os binários do AD instalados no Server 2012 que você vai destinar para o Active Directory. O SQL Server eu vou trabalhar com a versão 2012 Enterprise Service Pack 1. Essa vai ser a versão que eu vou utilizar para o SQL e obviamente para o Configuration Manager a versão 2012 R2. Eu isolei essas máquinas numa rede privada, numa rede interna do Hyper-V. Então as minhas máquinas elas não vão ter conectividade com a minha rede externa, para evitar qualquer tipo de problema. Se você tiver condição de preparar dessa forma, é mais seguro, obviamente. Mas eu apresentei para cada equipamento uma segunda interface de rede com saída para a internet, porque em diversos momentos da instalação vai ser requerida a conectividade com a internet para aplicação de updates, para instalação de alguns aplicativos que a gente vai precisar fazer. Enfim, é importante que essas máquinas tenham conexão com a internet. Aí é um pequeno sumário do que a gente vai fazer, Primeiramente vamos trabalhar com o servidor do SQL. Então vamos preparar esse servidor, fazer a instalação das features, deixar ele redondinho para que a gente possa fazer a instalação do SQL, conforme eu já tinha comentado no último slide, a versão 2012 Service Pack 1 64 bits. Se você for utilizar outra versão do SQL, é importante que você leia as documentações respectivas aos pré-requisitos do Configuration Manager, porque para cada versão de SQL existe uma recomendação. Essa versão que eu estou utilizando, ela requer
pós-instalação do SQL, uma instalação de uma atualização cumulativa do SQL. Nesse caso, é a atualização cumulativa 2. Essa documentação ela está disponível no site da Microsoft, você pode consultar. É importante que você, caso você fuja desse cenário que eu estou colocando aqui, se você mudar algum produto, é importante que você leia as documentações para que o seu laboratório funcione. Nesse caso aqui, como eu vou utilizar a versão do SQL 2012 Service Pack 1 64 bits, eu preciso da atualização cumulativa 2. Feita a instalação do SQL, feita a instalação das features, feita a instalação da atualização cumulativa, a gente ainda vai fazer alguns ajustes em relação a firewall, em relação à parte de segurança e também o dimensionamento correto do uso de memória por parte do SQL. Partindo para o Active Directory, como eu tinha colocado, nós não vamos explicar nada em relação à criação de domínio, mas a gente precisa acessar o AD para fazer o processo de estender o esquema do Active Directory e a criação de um container. Além, obviamente, da criação de uma conta de serviço, né, já fica até a dica que é importante a gente criar uma conta para poder utilizar essa conta na autenticação do SQL, na autenticação do próprio Configuration Manager. Então, além, obviamente, desse processo de extensão do esquema e da criação de um container, já fica também subentendido que a gente vai precisar de pelo menos um usuário, né, que vai servir como uma conta de serviço para os produtos que a gente vai instalar. E, por último, o System Center Configuration Manager 2012 R2. Então a gente vai ter que fazer uma série de atualizações, de features, né? Vamos ter que fazer a instalação do WSUS, vamos ter que fazer a instalação do IS, né? É um processo bastante importante para que o Configuration Manager funcione. A gente vai precisar fazer a instalação do kit de avaliação e implantação do Windows, né? Que é o Windows ADK, versão 8.1. É importante que você se atente à versão, tem que ser a versão 8.1. Mais uma razão para a gente ter conectividade com a internet, né? A gente vai precisar fazer a instalação desse produto, que vai instalar o User State Migration Tool, né? Vai fazer a instalação do Windows PE, enfim, a gente vai precisar do Windows ADK. E depois disso, né? Aí sim a gente vai fazer a instalação do System Center Configuration Manager 2012 R2. Então esse aí que vai ser o nosso cenário. Como eu tinha combinado, estou passando alguns links para você de referências importantes em relação ao Configuration Manager para aqueles que querem conhecer um pouco mais o produto. O primeiro link é do TechNet, né, onde você vai ter todas as informações das novidades do Configuration Manager 2012 R2. Né, esse link traz para você tudo que tem de novo no produto. Tem um segundo link que é do MVA, né, do Microsoft Virtual Academy. É um curso online, né, um curso que você pode fazer através do próprio site, sobre o Configuration Manager 2012. Não é a versão R2, mas de qualquer forma é um curso que vai te dar uma abrangência, vai te dar uma explicação muito mais aprofundada sobre as funcionalidades do Configuration Manager. É um curso ministrado pelo Marcelo Sensic. E por último, não menos importante, um blog, né, do canal System Center, que é um blog que aborda diversos temas em relação à família System Center, para você se manter sempre atualizado em relação às novidades do produto. Então agora a gente vai partir para a parte técnica. Eu normalmente faço vídeos mais curtos, vídeos de 5, 4, estourando 10 minutos, né? Mas pela complexidade do ambiente, esse vídeo vai durar próximo de 40, 45 minutos. Então é importante, né, que você siga. Eu vou procurar adiantar o máximo que eu puder as telas de instalação, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo com barra de progresso, mas eu vou obviamente ter que ser detalhista para que você compreenda e consiga implementar aí com sucesso, ok? Então vamos lá para conhecer o procedimento de instalação do Configuration Manager 2012 R2. Bom, gente, entrando então na parte técnica, né, na preparação do nosso ambiente para a instalação do Configuration Manager 2012 R2, vamos iniciar primeiro a preparação do nosso servidor SQL. Eu estou na minha máquina virtual, né, que eu chamei de SRV SQL, e antes de qualquer coisa a gente precisa fazer a instalação de uma feature do Windows, né? Então eu coloquei aqui a minha mídia do Windows Server 2012, aqui dentro do Server Manager. A gente vai fazer a instalação
do recurso do Net Framework 3.5. Né? Geralmente as features do Windows a gente consegue fazer a instalação sem a necessidade da mídia, mas especificamente o Net Framework 3.5, que a gente não vai baixar da internet, o procedimento de instalação vai ser a partir do CD de instalação do Windows. Então aqui na parte de recursos a gente vai selecionar, né, o Net Framework 3.5, e aí um detalhe interessante, durante a instalação, quando a gente vai confirmar a nossa instalação, a gente vai ter que fazer um apontamento para o CD, né? Quer dizer, ele vai buscar essa instalação a partir da mídia. Então a gente vai ter que especificar um caminho de origem, né, alternativo para essa instalação. Nesse caso aqui, a minha mídia está na unidade D+. A gente vai colocar esse parâmetro aqui, apontando para o diretório, e aí a gente vai dar sequência à instalação. É importante fazer essa instalação antes de qualquer coisa, porque ela é um pré-requisito para o SQL Server 2012, né? E durante a instalação do SQL, se essa feature não estiver instalada, a gente vai encontrar problemas para concluir a instalação. Então, eu adiantei bastante os passos aqui, né? Essa instalação demora um pouquinho mais, mas concluída a instalação, agora sim a gente vai trabalhar com o SQL Server. Então, eu já substituí também a minha mídia, né? Vou exibir aqui dentro aqui do meu computador, eu já coloquei a mídia agora do SQL Server. Lembrando que eu estou utilizando a versão 2012 Enterprise Service Pack 1 64 bits. Então, expandindo a mídia, a gente vai startar a instalação aqui a partir do setup. Volto a frisar que a gente vai precisar de conectividade com a internet, né, para fazer a instalação de uma forma mais correta, né, para que ela fique devidamente adequada para o meu ambiente. Então ele vai fazer a leitura aqui da minha mídia, vai começar o processo para instalação. Inicialmente ele nos traz essa tela que tem uma série de opções, né? A parte aqui de planejamento, a gente já vai para a parte de instalação, e eu já vou iniciar uma nova instalação autônoma do SQL, que é essa primeira opção. Vamos iniciar então a instalação do nosso SQL. Vamos aguardar alguns instantes. O SQL faz uma série de verificações durante a instalação. Essa é a primeira, né? Então ele já está fazendo aqui uma série de análises. Nós fomos aprovados aqui nas análises iniciais, né? Que ele está verificando perfil de administrador, se eu tenho, né? Os privilégios para instalação, os requisitos do equipamento. Então ele faz toda essa análise antes de nos permitir o prosseguimento da instalação. Então, nesse momento, eu vou fazer a inserção da minha chave. Se você for utilizar uma versão de avaliação, você seleciona a opção de cima. Vou aceitar os termos da minha licença. E aí, ele já identificou que o meu SQL precisa de 2 atualizações, né? Então, ele já fez aqui a sugestão dos KBs que eu tenho que instalar. Então, nesse momento, ele está fazendo o download desses arquivos de instalação. Arquivos pequenos, apenas somatórios, 2 arquivos dão 26 MB. Ele já está fazendo a instalação. Ok, então vamos dar continuidade. Eu vou procurar adiantar o máximo que eu puder nas telas de instalação. Mas, olha, então, antes da continuidade, você vê que ele já fez uma averiguação e me deu um alerta em relação ao firewall do Windows, né? Ele identificou que fez um pente fino ali no meu ambiente, né? Nos recursos, nos pré-requisitos, mas ele identificou que o firewall do Windows vai ser um problema na continuidade da minha instalação se eu não customizá-lo, né? Então, antes de continuar, a gente pode fazer isso num passo posterior, mas eu vou querer fazer agora para tirar aquele alerta, né? Então a gente vai acessar o painel de controle. E através do painel de controle, em sistemas de segurança, a gente vai criar uma regra. Você vê que o meu file está ativado para todos os meus perfis de rede, né? E a gente vai fazer uma configuração, né, nas regras de entrada que me permita a liberação de algumas portas. Então eu vou criar uma nova regra. Eu vou optar
pelo tipo porta, TCP, e vou colocar as portas 1433 e 4022, que são as portas necessárias aí para o SQL. Então vou permitir a conexão, vamos dar continuidade. Ele pergunta qual é o perfil que eu quero aplicar essa regra. Eu quero aplicar essa regra apenas para o meu perfil de domínio. E agora eu vou colocar um nome para a regra: Conexões SQL 2012. Ok, a regra está criada. Então agora eu já possuo as configurações ideais para que o SQL, olha só, mandei executar novamente, ele já identificou que as portas foram liberadas e me deu um ok. Então agora estou com o meu equipamento completamente adequado para o prosseguimento da instalação. Então a gente vai fazer instalação de recursos do SQL, né? Vamos iniciar então a customização da nossa instalação. Então, dentro dos recursos da instância, eu vou ativar o serviço de mecanismo de banco de dados. Também vou ativar o Reporting Services. Vamos descer um pouquinho. E as ferramentas de gerenciamento básicas do SQL. Então, a princípio, essas são as features aí da instalação do SQL. Aguardando um pouquinho. Ele fez mais algumas avaliações. Identificou, olha o Net Framework 3.5 aí, está instalado, né? Se não estivesse a gente teria problema. Eu vou manter a instância padrão, claro que no ambiente de produção é interessante criar uma instância nomeada, bonitinha, mas aqui para o nosso ambiente de teste eu vou manter a instância MS SQL Server e vou manter o apontamento também do diretório raiz da instância. Então, na sequência ele faz um resumo do uso, né, do meu espaço em disco. Eu também não particionei, não fiz nada, estou mantendo tudo no D, no Drive C, aliás. Aqui são as contas, né, que eu vou utilizar para os serviços do SQL, né, você vê que tem aí os serviços do SQL Server Agent, enfim. Mas antes a gente vai trabalhar aqui com a questão do agrupamento, né, agrupamento que é responsável pela a página de código que é usada para armazenar dados não Unicode no SQL, né. Também cuida das regras, né, que determinam como o SQL vai classificar e comparar os armazenamentos. A gente vai utilizar aqui essa opção. Você vê que ele vem por default essa Latin in General, né? E a gente vai selecionar um outro agrupamento que é o SQL Latin 1 General. Selecionamos. E aqui na parte das contas de serviço eu vou manter o default. E agora no modo de autenticação a gente vai utilizar então as contas que eu já tenho no meu Active Directory, tá? Então eu já criei uma conta que eu vou utilizar como uma conta de serviço para o SQL. Então eu estou vindo aqui no meu domínio para fazer a identificação dessa conta. Então vou colocar aqui inicialmente a minha conta de administrador do domínio. E agora eu vou colocar a conta de serviço que eu tinha criado, né? Vou colocar uma segunda conta. Ok. Então esses são os meus administradores do SQL. São duas contas de domínio, né? Uma conta que é o administrador do domínio e uma segunda conta que eu criei. Então, esses são os administradores que vão ter acesso irrestrito, né, ao meu banco de dados. Então, vamos agora dar prosseguimento à instalação, ao processo de instalação. Ele fez mais uma averiguação. Fomos aprovados também em todos os tópicos, aí um sumário, né, do que ele vai instalar, né, quer dizer, no final de todas essas etapas ele informa, enfim, o que a gente vai instalar. E novamente ele vai sair para a internet para fazer um download. Vamos fazer a exclusão de alguns arquivos e vamos começar então
aí nos passos da instalação. Então, obviamente, esse processo demora um pouco e eu vou adiantar bastante aí. Então, ok. Ele está exibindo embaixo também a documentação do produto do SQL. Nós concluímos com sucesso a instalação do SQL. Você vê que já está aparecendo aí as opções. A gente vai fazer agora algumas customizações. Vamos abrir aqui o SQL Server 2012 Management Studio. Na conclusão da instalação, que ele está carregando as configurações. Eu já estou logado, né, com a conta que eu dei privilégio dentro do SQL. Então eu não tenho a necessidade de colocar nenhuma senha, já estou autenticado. E a gente vai fazer agora a customização de memória do SQL. Então aqui ao lado esquerdo a gente tem uma série de objetos, né? E a gente vai acessar aqui a opção SQL, vamos em propriedades e dentro de memória eu vou customizar a memória mínima e a memória máxima que eu vou utilizar, que eu vou liberar para o uso do SQL, né? O SQL tem que ser bem customizado, senão ele consome toda a memória do seu equipamento. Então eu vou já fazer essa customização. É importante que você faça essa customização baseada, obviamente, no hardware que você possui. Então estou definindo aqui o mínimo, o consumo mínimo e máximo para o SQL. Então concluímos também essa etapa. E agora nós iremos trabalhar com a parte dos serviços do SQL. Então aqui dentro do SQL Configuration Manager, a gente tem ao lado direito os serviços do SQL, né? E a gente vai fazer algumas alterações, porque ele está usando contas internas, né? Eu vou agora inserir a minha conta de serviço, né? A conta que eu vou utilizar para a administração do SQL aqui nos principais serviços do SQL. Então estou colocando aqui a minha conta, né? A conta vai assumir o processo de autenticação desse serviço. Então vou colocar aqui a minha senha, que também é a minha senha de domínio. Eu estou trabalhando com o serviço, né, MS SQL Server. Estou utilizando então agora a minha conta de domínio, aquela que eu já tinha determinado na fase de instalação, que teria privilégios em relação ao SQL. Então essa conta agora está assumindo o serviço do MS SQL Server. Como você pode ver ao lado direito, na parte de fazer logon, já está a minha matrícula, a conta que eu utilizei. Então a gente conclui essa etapa. E agora a gente vai acessar aqui o gerenciamento do nosso servidor e a gente vai definir agora, vamos selecionar uma conta de computador que vai ter privilégios administrativos dentro da minha máquina do SQL. Eu vou colocar aqui os controladores de domínio que eu tenho, SRVDC01 e 02, e também já vou colocar a máquina que vai abrigar o Configuration Manager 2012. Então esses equipamentos, tanto os controladores de domínio quanto o servidor, serão administradores locais da minha máquina. O outro ponto que a gente vai dar continuidade, é importante, é que os pré-requisitos de instalação do SQL exigem a atualização cumulativa 2. Tá? Então a gente fez a instalação e agora a gente precisa fazer uma atualização. Eu estou acessando aqui a internet, a gente vai fazer o download do pacote de atualização 2 para o SQL. É um processo que vai exigir algumas
algumas etapas, né? A gente vai selecionar aqui esse update. Eu estou seguindo aqui um passo a passo mais simplesinho, né? Então você vai selecionar o hotfix, você vai ter que colocar a sua conta de e-mail, confirmar o seu e-mail. Embaixo a gente vai ter que preencher aquela... Olha só, depois de algum tempo, depois de preencher aquela coisinha lá para mostrar que somos seres humanos, né? A Microsoft vai enviar esse link para o hotfix para o nosso e-mail. Então a gente vai fazer o download desse arquivo, é um arquivo de 508 MB, né? A instalação cumulativa 2 ela é a mínima, tá? Se tiver uma atualização mais recente, você também pode fazer atualização 3, enfim. Mas o mínimo para o funcionamento, para o SQL 2012, é a instalação cumulativa 2. Então vou fazer o download, já fiz o download, vou extrair o conteúdo desse arquivo dentro de um diretório. Eu vou criar uma pasta aqui no meu Drive C para ficar um pouquinho mais organizado, né? Então vou chamar a pasta de atualização cumulativa do SQL 2012, Service Pack 1. Vou extrair todo o conteúdo daquele pacote dentro desse diretório. Fazer o apontamento aqui para o diretório que eu já tinha criado previamente. Ele vai descompactar todo o conteúdo do pacote dentro do diretório. E agora a gente vai fazer então a instalação dessa atualização. Então tá aí o SQL Server 2012, o KB 2790947 a 64 bits. Ele vai fazer então aí o processo de extração. E a gente vai fazer então a atualização desse update, né? Então você vê que são passos, eu estou adiantando bastante, mas são passos bastante complexos, né, durante a instalação. Então a gente tem que ter conectividade com a internet para fazer um update. A gente precisa customizar o file, a gente precisa instalar a feature no Net Framework, olha aí, concluída a instalação. Depois a gente precisa dimensionar a questão do uso de memória, precisamos definir a parte de permissão das contas de serviço, né? Ele vai começar a fazer a instalação agora, tinha feito só uma análise antes. E concluída todas essas etapas, a gente agora faz a instalação da atualização do SQL, né? E além de tudo, também precisamos colocar aquelas contas, né, como administrador local, aquelas contas de computador como administrador também do servidor de SQL. Então, vamos agora fazer a atualização. Ele já está concluindo, a atualização concluída. Ok, então agora nós concluímos a atualização do SQL Server. Bom, concluída essa etapa, a gente vai agora acessar o nosso controlador de domínio. Eu estou dentro aqui do SRVDC01. E nós vamos agora estender o esquema do AD. Para esse procedimento a gente vai utilizar a mídia do Configuration Manager 2012, né, a mídia que a gente vai usar para a instalação do Configuration Manager. Dentro dessa mídia a gente vai acessar o diretório SMS Setup, bin x64, e aí vai ter um arquivo aqui que vai nos auxiliar, esse xtad SCH, né? É uma abreviação de Extend Active Directory Schema. A gente vai utilizar esse arquivo, vamos executar aqui ele como administrador. É um processo extremamente simples. Eu estou logado com uma conta com privilégio administrativo. Você vê que foi muito rápido, né? Uma conta que tem permissão de esquema dentro do meu Active Directory. E ele gera um log, um arquivinho aqui no Drive C, informando, né, que o processo para estender o esquema funcionou, né? Então a gente não teve que fazer nada, não teve que
mexer com DLL, não teve que fazer absolutamente nada. Simplesmente, com uma conta com totais privilégios, a gente fez a instalação de um executável, né, que faz todo o procedimento para a gente. Agora, uma vez que a gente já fez o processo para estender o esquema, agora a gente vai criar um container, né? Para isso eu estou acessando aqui o meu ADSE Editor, né? A gente vai conectar aqui ao nosso domínio. É um processo bastante simples, tá? É um processo muito rápido, a gente não vai perder muito tempo no Active Directory. E aqui dentro da minha estrutura de domínio, eu vou acessar aqui o container System, e aqui dentro a gente vai criar um novo container, né? Então eu vou aqui em um novo objeto, ele vai me perguntar qual que é a classe desse objeto, é um container, vamos dar um avançar, eu vou chamar esse container de System Management. Vamos dar um avançar para fazer a conclusão do processo. Dá uma olhada aqui nos atributos, vamos concluir. Ok, então olha aqui, facinho, né? Através da mídia do Configuration Manager, a gente estendeu o esquema. E agora a gente vai criar o container. Agora eu vou dar permissão dentro desse container. Vou acessar aqui as propriedades, aqui a parte de segurança. E eu vou adicionar dentro desse container algumas contas de computador também, né? Eu vou adicionar a conta de computador do servidor que eu vou deixar para o Configuration Manager, né? Essa máquina do Configuration Manager, ela já está instalada, preparada e já está no domínio, tá? Então é importante, né? A gente às vezes passa um pouco rápido, né? Mas o Configuration Manager, o servidor, ele já tem que estar instalado com Windows e as máquinas já precisam estar no domínio. Então eu vou dar controle total para a conta de computador, né, do Configuration Manager. E aqui dentro das opções avançadas, né, a gente vai aplicar essa permissão para todos os objetos, né? Então eu vou acessar aqui as opções de segurança e vou permitir não apenas para esse objeto, mas para todos os objetos descendentes também. Então vou dar uma permissão total, né, para a conta de computador do Configuration Manager dentro do meu container. Bom, gente, finalmente a gente vai agora trabalhar com o servidor do Configuration Manager, né? Depois de concluir o SQL e o AD, agora a gente está dentro aqui do servidor do Configuration Manager da minha máquina virtual, e antes de fazer qualquer coisa, a gente vai fazer o mesmo procedimento que executamos na máquina com SQL, que é a instalação da feature do Net Framework 3.5, né? Também é necessária a instalação dessa feature. Então é o mesmo procedimento, vamos ter que colocar a mídia do 2012, né, do nosso sistema operacional, para quem estiver usando o Windows Server 2012. Vamos aqui fazer a instalação da feature, apontar o caminho alternativo, né, apontando para a nossa unidade de DVD. É o mesmo procedimento. Pessoal, a gente tem que ter muita atenção em relação à instalação do Configuration Manager, porque os pré-requisitos exigem uma série de instalações de features e de funções. Tá? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer a instalação do IS, vou fazer a instalação também do WSUS, mas a gente também pode fazer a instalação, aliás, necessita fazer a instalação também do WDS, né, que é o Windows Deployment Services. Eu vou fazer essa instalação num segundo momento, até porque a gente não vai focar na utilização do Configuration Manager, né? A gente está preparando o ambiente para a instalação do Configuration Manager. Então, para esse exemplo aqui, como a gente não vai adentrar os recursos do produto, eu vou instalar o IS e o WSUS. Mas num vídeo subsequente a gente vai trabalhar, claro, com a instalação também do WDS, tá? A gente não vai focar muito aqui nessas funções, mas eu estou passando aqui inicialmente quais são os pré-requisitos mínimos para o funcionamento do Configuration Manager. Mas a princípio a gente vai fazer a instalação dessas funções e de duas features. Então, concluindo, né, a instalação do Net Framework, a gente vai agora preparar a instalação das funções que eu havia comentado. Antes de fazer qualquer coisa, a instalação do WSUS, ela vai pedir um diretório, né, para armazenar os arquivos dessa função. Então, antes de qualquer coisa, eu vou aqui no meu Drive C, obviamente no ambiente de produção a gente vai colocar numa outra partição, né,
mas nesse ambiente de teste eu vou criar aqui dentro do meu Drive C uma pasta chamada WSUS para abrigar os arquivos, os updates, né, do produto. Então vamos criar um diretório aqui chamado WSUS. Ok, concluído. Voltamos para o Server Manager e vamos aqui de novo para adicionar as funções e recursos. Então aqui dentro da instalação eu vou fazer vou selecionar aqui as funções que eu quero para esse servidor. Vou colocar aqui o serviço do IS, né, do servidor web. Vamos adicionar os recursos e também vou colocar aí o WSUS. Como eu tinha comentado, eu vou instalar essas duas funções, mas a gente também teria que fazer a instalação do WDS, que eu vou fazer num outro momento. Então agora na parte de recursos, eu vou selecionar aqui o serviço de transferência inteligente, né, em segundo plano aqui. Vamos selecionar. Tem mais a parte também aqui, a compactação diferencial remota. Então vamos selecionar essas duas features. Eu vou dar uma customizada também no meu IS. Vamos aqui fazer algumas configurações dentro do IS. Vamos selecionar aqui dentro da parte de segurança a parte aqui de autenticação. Pensando um pouquinho aqui. Vamos lá. Autenticação básica. Deixa eu dar uma checada aqui como é que está a minha parte aqui também do desenvolvimento aqui do ASP. Ok, está tudo selecionado. Legal. Então vamos dar prosseguimento. A questão de banco, né, do WSUS. Aí ele pede o caminho para armazenar as atualizações do WSUS. Eu vou apontar para aquele diretório que eu já tinha criado previamente. Um sumário aí, né, da nossa instalação. E vamos então instalar essas duas funções e essas features dentro do nosso servidor. Então vou obviamente adiantar o passo. A gente está quase concluindo os pré-requisitos para o Configuration Manager, né? Os pré-requisitos mínimos, como eu já tinha comentado, né? Volto a frisar, né? A gente precisa depois também instalar o WDS para a questão da implementação de imagens, né, via PXE. Esse é um procedimento muito legal que a gente vai abordar em outro vídeo. Concluindo, então, agora a gente vai partir para outra fase importante do Configuration Manager. Quando você conclui a instalação, ele informa ali nas notificações que o WSUS precisa ser configurado. Ok, a gente vai deixar isso para um outro momento. Eu ainda estou com a minha mídia aqui do Configuration Manager, mas antes a gente vai ter que fazer a instalação do Windows ADK, né? Então eu já estou aqui dentro do Download Center da Microsoft, o Windows ADK, o kit de avaliação e implantação do Windows, né? Versão 8.1, importante, tem que ser a versão 8.1 para o Configuration Manager 2012 R2. Então vamos executar aqui um arquivinho pequenininho, mas aí a gente vai sair para a internet, vai fazer um download. Esse processo demora um pouco. Eu vou manter aqui no diretório padrão. Vamos dar sequência aqui à instalação, contrato de licença, tudo certo. Ok. E agora a gente vai selecionar os recursos. Eu vou manter, né, as ferramentas de implantação, o ambiente de pré-instalação, que é o Windows PE. Vamos selecionar o User State Migration Tool, né, o SMT, e vamos desabilitar os outros recursos, né. Vamos manter somente esses três. Vamos dar prosseguimento. Eu vou adiantar, obviamente, esse processo de instalação, que ele demora, né. Ele vai fazer um download, vai instalar, é um processo vagaroso, mas eu vou adiantar bastante aqui. Vamos concluir, ok, né. Se fosse assim seria muito bonito, mas demora um pouco. Vamos finalizar então. E agora, finalmente, né, depois de 30 minutos de pré-requisitos, a gente vai partir para a instalação do Configuration Manager 2012 R2. Então, agora eu vou selecionar aqui a minha unidade de DVD, onde está o meu DVD de instalação, né? Aí tem os arquivinhos aqui, vamos executar o Splash.
Ele vai demorar alguns instantes. Deixa eu minimizar aqui. Aí, a tela de instalação do Configuration Manager. Aí embaixo tem uma série de ferramentas, componentes autômatos, enfim. Vamos lá para o que interessa, vamos para a parte de instalação. Clicar aqui no link instalar. Aí ele passa aí algumas informações em relação ao assistente, né, as etapas que são necessárias, né. Vamos dar uma lida. Continuar agora a instalação de um site primário, né. A gente não tem nada do Configuration Manager, né? Então é uma instalação nova. Vamos fazer a instalação de um site primário. Selecione essa primeira opção. Vamos dar prosseguimento. Aí você vai inserir a sua chave, né? Se você estiver usando uma chave de avaliação, você seleciona a opção de cima. Tem aí toda a parte do contrato, né? Os termos de licença. Eu vou aceitar os termos de licença. Vamos dar o prosseguimento. Aí tem umas caixinhas de verificação, né, em relação às licenças de produtos adicionais, né, que compõem aí a configuração do Configuration Manager. E aí é o seguinte, ele vai complementar essa instalação com alguns arquivos que ele faz download, tá? Eu já fiz o download prévio desses recursos e eu já apontei esses arquivos para um diretório local para antecipar um pouco o processo. Mas se você não possuir esses arquivos, você vai ter que sair para a internet. Também é um processo que demora um pouco. Como eu já adiantei esse passo e já fiz o download desses arquivos para dentro do meu equipamento, então o procedimento vai ser obviamente mais rápido. Mesmo assim, eu estou adiantando um pouco os passos para otimizar esse processo de instalação. O download demora um pouquinho também, dependendo da sua conectividade, pode demorar alguns minutos, assim como a instalação também. Então, feita a instalação, a gente vai agora selecionar a parte aqui dos idiomas, né? Já vem com o inglês default e também o português, né? Estou usando uma mídia em português, vamos manter aqui. Então agora vamos configurar o site de instalação. Então estou aqui em Brasília, eu vou colocar o código do site BSB. O nome do site eu vou colocar aqui com o nome aqui do Configuration Manager mesmo, né? Vamos colocar aqui as siglas do Configuration Manager. E eu vou colocar o nome do meu domínio aqui. Você pode colocar um outro nome que você achar mais interessante. Para esse exemplo eu vou seguir dessa forma. Embaixo tem a pasta de instalação. A gente não vai associar esse site a lugar nenhum, porque não existe nada, né? Vamos fazer a instalação do site primário como um servidor autônomo. Ok? E agora a gente vai fazer a nossa parte de conectividade com o banco. Então antes disso eu vou abrir aqui o PowerShell. A gente vai fazer um teste de conectividade com o nosso servidor de SQL. O meu servidor chama SRV SQL, então vou fazer aqui um test connection com o meu servidor. Vou colocar aqui o nome SRV SQL. Vamos fazer um teste rapidinho. Ok. Vamos fazer um segundo teste com o FQDN, né, com o nome qualificado. Perfeito. Então, tá tudo certinho. Não temos nenhum problema de conectividade com o servidor que tem o SQL. Aqui então o nome do servidor eu vou substituir, né, esse nome que veio aqui, que ele usou o nome da minha própria máquina, o nome do próprio servidor do Configuration Manager. Eu vou substituir, vou colocar o nome do servidor de SQL, que é o SRV SQL. O nome da instância eu vou manter padrão, né, em branco. O nome do banco de dados, tudo ok. A porta já está configurada, legal. Vamos agora dar continuidade. Tem os caminhos para os arquivos do SQL. Aí a gente vai dar sequência. Você pode dar uma sequência de nexts aí, né, de próximos. Todas as funções, vamos configurar. Deixar aqui o ponto de gerenciamento, né, que vai ficar tudo na verdade dentro do nosso servidor SRV SCCMM 2012, né? Não quero ingressar no programa de aperfeiçoamento. Aqui tem um resumo, um sumário, né, de todas as configurações que a gente fez. Que o procedimento de instalação em si é bem tranquilo. E agora ele vai fazer uma verificação dos meus pré-requisitos. Então ele vai checar uma série de coisas. Aí ele deu uma informação aí que não pode publicar no Active Directory, né? Informação
não me preocupa, né? A conta de computador já possui as permissões no AD, a gente já tinha feito isso. Então ok, não chega a ser um erro, é uma informação que ele nos dá. Eu vou dar prosseguimento. E ele continua fazendo um processo de avaliação do ambiente. Ele já verificou, está tudo certo. E a gente então vai fazer finalmente, aí vamos concluir o processo de instalação do produto. Você vê que a instalação em si do Configuration Manager é bem simplesinha, né? A nossa dificuldade maior é em preparar todo esse ambiente, é um processo bastante complexo, mas a instalação em si do produto é bastante fácil. Então, vamos dar um andamento. Ok, a instalação foi concluída. É isso aí, concluímos a instalação, ele nos dá um log aqui, né, do processo de setup que foi concluído. E nós finalmente finalizamos a instalação do nosso Configuration Manager 2012. É isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai adentrar um pouquinho na parte técnica, no uso do Configuration Manager. Esse vídeo ele foca exclusivamente na parte de instalação. Vamos abrir aqui o Configuration Manager, só para ver a carinha do produto. É isso aí. Está conectando com o banco de dados. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado você no processo de instalação, de configuração do produto. E eu vou preparar outros vídeos técnicos que irão aí sim abordar a parte técnica do Configuration Manager. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Espero que esse processo auxilie você no seu dia a dia.